live. Aqui quem vos fala nesse momento, mais uma vez, para quem não me conhece ou para quem já me conhece, sou o profeta Ronan Gaspar. Vim trazer mais uma palavra, algo que o Espírito Santo ele ministrou meu coração uma dessas madrugadas. Uma dessas madrugadas que eu estava, depois da oração, estava lendo, tirando o meu devocional, e essa palavra ela veio muito forte no meu espírito. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, nos ajude fazendo o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o canal no YouTube Profeta Ronan Gaspar. Se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações para novos vídeos, também venha estar compartilhando, deixando a sua curtida, para que essa mensagem ela possa chegar ao lugar aonde ela precisa chegar. Vamos orar nesse momento enquanto os irmãos vão chegando para essa live. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, te bendizer, te enaltecer por estar com o fôlego de vida, a vida na palma das tuas mãos e ter a tua boa mão estendida, o teu braço forte. Eu quero te agradecer no nome de Jesus, pelo sustento, pela proteção, pelos livramentos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos livrado e tem nos guardado, tem nos protegido, tem suprido, tem nos alimentado e tem nos sustentado. Pai, eu quero também te agradecer, não por essa oportunidade de estar aparecendo, para poder estar ministrando mais a palavra do Senhor, está fazendo não mais uma live, mas fazendo uma live que o Senhor direcionou para que fosse feita, e que o Senhor possa alcançar as vidas que é da vontade do Senhor, e que a tua palavra ela venha fazer aquilo que te apraz, que ela venha gerar os frutos genuínos de arrependimento, venha estar trazendo o alinhamento, o direcionamento, dando visão, dando direção e trazendo o alinhamento para aquilo que está fora do centro da tua vontade. Eu quero também abençoar a vida dos irmãos que vão estar aqui ao vivo conosco, os que vão assistir a live, vão entrar no decorrer da live, ou estarão vendo ele nos próximos dias que irão estar sendo divulgado e compartilhado, Pai. Eu quero te agradecer também por ter enviado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário e convidar o mais que importante e necessário para nossas vidas e dar continuidade em todos os momentos que Ele tem estado comigo, eu tenho estado com Ele, que é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, fica à vontade, Tu é precioso, Tu é santo, Tu é mais que importante, Tu é mais importante que o fôlego de vida diário concedido a mim e a cada um dos Teus filhos que vão ouvir essa palavra. E que Tu possa, Espírito Santo, trazer as palavras que os que quer que sejam tragas. Fica à vontade para conduzir essa live segundo a Tua vontade. E que Tu possa, no nome de Jesus, me usar segundo a Tua vontade para aquilo que apraz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos, esteja convosco hoje para todo sempre, amém? Meus irmãos, a palavra de hoje, ela está no livro de Jonas, um livro bem conhecido, tanto para aqueles que são cristãos, e também como aqueles que não são cristãos, porque a Bíblia, ela não está tão desconhecida como muitos de nós pensamos. Então eu creio e acredito que o livro de Jonas também é um livro conhecido para muitos daqueles que ainda não têm tanto conhecimento e tanta intimidade com as Sagradas Escrituras. Nós vamos à palavra que o Senhor tem trazido e tem ministrado ao longo desse dia. Ela começa no capítulo 1 de Jonas. O subtítulo está escrito: A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia
ou em outras traduções vai dizer seus pecados, subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. No verso 6, vamos parar por aqui, nós vamos pontuando conforme o Espírito Santo ele vai nos conduzindo. Muito obrigado, Espírito Santo. Meus irmãos, aqui a passagem, o capítulo 1 de Jonas, está falando sobre um homem que ele veio da linhagem dos profetas, ele também faz parte da linhagem dos profetas, ele foi separado desde antes da fundação do mundo, né, com esse incumbido, e recebeu sobre ele o comissionamento para poder pregar contra o pecado. Ele foi um daqueles ele foi um dos primeiros que foi comissionado pelo Senhor para poder pregar fora de dentro das divisas do povo de Israel, que era o povo escolhido, o povo da aliança que Deus tinha feito através de Abraão, Isaac e Jacó. E ele simplesmente, por já conhecer o histórico do povo, de ser um povo muito bravo, de fazer muitas atrocidades, então ele simplesmente, e conhecendo Deus, que ele se posicionasse e ele fosse até lá para ele poder levar a mensagem, para poder pregar, que o povo podendo se arrepender, ele estaria o povo se arrependendo, Deus ele estaria recolhendo o juízo que ele estaria para se cumprir. Então Jonas ele decidiu desobedecer uma ordem clara, pecando contra a autoridade do Senhor, porque quando nós desobedecemos a Deus, tendo a consciência do que nós estamos fazendo, nós não estamos simplesmente desobedecendo a voz de um homem, a voz de um juiz, a voz de um policial. Apesar que todos esses homens também, como vai dizer em Romanos capítulo 13, eles foram instituídos por Deus como autoridades. Então ele simplesmente pecou, ele se levantou, ele pecou contra a autoridade delegada de Deus, da palavra que era para ele ir fazer algo para o Senhor. Ele simplesmente se colocou no lugar de juiz e falou: eu não vou pregar, eu não vou fazer. E deu as costas. Acreditou que poderia e que estava saindo da face do Senhor, que poderia fugir da presença e da face do Senhor. Então, no decorrer aqui, no que se passa uma breve explicação do capítulo 1, dos versos do 1 ao 3, agora chega no 4. Ele acreditou que ele estava fugindo de diante da face do Senhor. Só que, na realidade, quero deixar bem claro para os irmãos o seguinte: Jonas estava fugindo da responsabilidade, do comissionamento do que Deus tinha confiado sobre a mão dele para fazer. Agora, irmãos, nós temos que entender o seguinte: quando Deus ele nos comissiona, ele nos confia algo sobre nossas vidas, é porque ele já viu desde antes da fundação do mundo, na eternidade, que aquilo já estava se manifestando. Então, assim, Deus ele conta como nosso Pai, ele quer que nós venhamos participar daquilo que ele está fazendo. Tanto que Jesus ele disse
que ele continua trabalhando porque o Pai trabalha até hoje. Então Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo, eles estão em comunhão e eles estão trabalhando até hoje, porque o Pai não parou, o Filho não parou, então automaticamente junto o Espírito Santo também não parou. Então o que ele fez? Ele comprou no verso 13 uma passagem para poder sair da presença do Senhor, entre aspas, coisa que ele estava acreditando. Mas no verso 4 vai dizer o seguinte, que aquele que tem um controle sobre todas as coisas, aquele que controla o ar, o céu, que chama as estrelas pelo nome, que cada gota do oceano, cada gota de um rio, de uma fonte, de uma nascente, de um manancial, ele conhece cada gota do mar, do rio, pelo nome. Para ele nós somos importantes para Deus como seus filhos, mas nenhum desses seres que foram criados, a não ser aquele que se levantou contra ele e foi expulso do céu, é o único que não tem tanta importância. Tanto que em Apocalipse 20:10 já vai dizer que ele já tem um destino dele decretado. Então, mas o Senhor mandou o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus e lançaram no mar as fazendas ou os mantimentos que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu em sono profundo. Olha só o que acontece, o peso da desobediência. Aqui está falando de um profeta, mas também pode ser qualquer um de nós. Os irmãos, a irmã, Deus nos comissiona para fazer algo para Ele confia que nós iremos fazer, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe dos nossos medos, dos nossos anseios, Ele sabe de tudo isso, mas ainda assim Ele confiou, comissionou e conta que tudo aquilo que Ele escreveu, porque a palavra diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Então Deus conta, acredita que é tudo aquilo que está escrito, tudo que Ele sonhou para cada um de nós vai se cumprir, vai acontecer. Mas olha só, muitas vezes nós estamos que nem Jonas. Nós estamos acreditando que podemos sair da presença do Senhor, ou muitas vezes caímos no engano de fazermos para Deus da forma que nós queremos fazer. Não. Nós não podemos fazer da forma que nós queremos. Nós temos que estarmos submetidos ao senhorio de Cristo e à direção do Santo Espírito de Deus para fazermos da forma que Ele quer que seja feito. Eu vejo pessoas que recebem o convite para ministrar a palavra em determinados lugares, que eles montam a palavra, eles não têm interesse de perguntar para o Senhor o que o Senhor quer que seja ministrado, aleluia. Eles montam a pregação, muitos só oram, só jejuam, se consagram para pregar, ou no dia de culto de Santa Ceia. O resto do mês está vivendo de qualquer forma. Está sendo um destruidor de família, de barco. Está pagando para poder fugir da face do Senhor. Aí o Senhor tem que trazer de volta. Tem que chamar para o centro da vontade. Não tem interesse de buscar saber o que o Senhor quer trazer de alimento para a congregação, para a igreja dele. Primeiro, irmãos, a igreja ela não é minha, ela não é sua, ela é noiva do Cordeiro, amém? Então quem tem que falar com a congregação não é o que eu quero, é o que o Senhor quer falar para a congregação. E chega lá, fica assim, dobra o joelho no altar da igreja para orar,
para se apresentar, para agradecer que chegou lá, que chegou bem, que livramento e que aquilo outro, e pede para Deus usar. Só que já vem com uma cartilha pronta e preparada. Aí quando o Senhor vem e fala, você vai pregar tal coisa. Mas Senhor, mas está diferente a palavra. Aí que eu te pergunto, Jonas, a igreja é sua? A igreja é sua? A noiva é sua? Fomos nós que morremos, fomos nós que morremos, fomos nós que escrevemos as Sagradas Escrituras? Não. Então, Jesus, ele tem como noivo, compromisso como noivo de uma noiva que ele a ama, ele tem direito de falar a forma que ele quer. Então eu fico assim, vendo assim, muitos assim, nossa, mas eu tinha preparado uma palavra, mas o Senhor mudou a palavra. Na realidade, o que está acontecendo hoje com esses profetas é o seguinte, eles não têm interesse de saber o que o Senhor quer falar. Eu não vou generalizar, irmão, porque ainda existem profetas genuínos do Senhor, pessoas, profetas, filhos de Deus que têm o interesse de poder chegar e saber o que o Senhor quer levar de alimento para a sua igreja, porque ainda existe poucos no Brasil, mas ainda tem, e no mundo, homens e mulheres que se assentam à mesa com o Senhor para saber o que o Senhor quer alimentar a sua igreja, aleluia. Existem homens e mulheres que Deus ainda nessa terra, apesar do cheiro podre que está subindo nas narinas dele, que Deus ainda se assenta à mesa deles para poder ter um tempo de comunhão. Porque existe ainda verdadeiros homens e mulheres que vivem para Deus. Eles não querem os holofortes. Eles reconhecem que o louvor, a honra e a glória é devida somente a Jesus Cristo de Nazaré. Homens que não estão preocupados com tapinha nas costas. Homens e mulheres que não estão nem aí. Homens e mulheres que se separam, que se consagram, que jejuam, que oram, que passam madrugadas com o Senhor. E muitas das vezes o que acontece? Aqui o verso 1 vai dizer o seguinte: Jonas, o filho de Amitai. Então assim, aqui fala, já deixa claro que Deus já conhecia, Deus já sabia o que Jonas seria, porque ele já sabia quem era Amitai, ele já conhecia a genealogia. Muitas das vezes ele decidiu separar Jonas para esse tipo de serviço, para esse tipo de incumbência, porque ele já sabia, ele sabia o que ele tinha comissionado, ele entregou na mão de Jonas. Jonas iria fazer, Jonas iria cumprir, porque ele já tinha visto isso se cumprindo. Então, a paz do Senhor Jesus, irmão Vicente de Paula, que Deus abençoe sua vida, sua casa, amém? A vida da nossa irmã, a Maria Rita, que Deus abençoe a vida dela também. Clica, compartilha, porque essa mensagem, o Espírito Santo vai chegar essa mensagem onde precisa, amém? E assim, irmãos, nada que nós fazemos, amém? Nada que nós fazemos. Nós podemos fugir de nós mesmos, nós podemos fugir dos homens, nós podemos fugir de Deus, porque ele desceu e no verso 6 vai dizer o seguinte: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então mostrou de forma clara, nítida. Porque assim, Deus separou o povo de Israel pelo seguinte: ele tornou aquele povo escolhido para que o mundo fosse alcançado pelo testemunho. Deus nunca quis que o povo fosse governado, fosse reinado por um homem, senão que não fosse ele, amém? Então,
Então, cada um naquela época, ele servia a um Deus, servia ao Deus verdadeiro e servia os outros deuses. Então, eles começaram a buscar pelo Deus dele. Mas assim, e quando eles chegaram até Jonas, eles viram Jonas de forma diferente. Eles viram que Jonas era diferente. Eles viram que Jonas se comportava de forma diferente. Porque ele sabia quem Deus é, porque nos versículos seguintes vai dizer aqui que ele sabia. No verso 8, eles vieram interrogá-lo. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vem, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele disse-lhe: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque lhe tinha declarado. Então, vamos trazer essa embarcação que está se despedaçando, que é o mundo de hoje que nós vivemos. No verso 6, Jonas era diferente, se vestia diferente, eu creio, se comportava de forma diferente. E ele simplesmente foi descansar. Então, vamos dizer que essa embarcação que estava indo para Tarsis, era uma embarcação que ela estava cheia de pessoas, vidas, cheia de vidas e pessoas que estavam caminhando que estavam indo, como o dia de hoje, como a época de Noé, estavam casando e dando-se casamento, eles estavam vivendo a sua vida. Algumas pessoas poderiam estar indo para Tarsis para passeio, não sei, para estar indo fazer alguma coisa, estar fazendo um comércio, alguma coisa desse tipo, está vivendo como se vive no mundo de hoje, mas cada estava servindo ao seu Deus. Pode ser, vamos dizer assim, deuses que não se comparam ao único e verdadeiro Deus, porque só existe um Deus, um Senhor e um Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então o que acontece aqui? Ele pagou para fugir da presença própria dele, porque ninguém foge da presença do Senhor. Ele estava no lugar que o povo viu que ele não era parecido e que ele tinha um Deus. Na hora que ele declarou quem que era o Deus dele, o povo temeu. O povo temeu. E muitas das vezes, e eles quiseram saber o que ele tinha feito, ou o que ele estava deixando de fazer para Deus, que estava reverberando sobre aquela destruição. O navio de Tarsis, que muitas das vezes nós estamos na vida da fuga da desobediência, é o mundo. É o mundo. Ou o navio da desobediência de Tarsis que nós estamos é fazer a nossa vontade. Deus dá uma mensagem para pregar, para entregar para a congregação, e você nega, você quer mudar a mensagem. Você não quer entregar a mensagem. Ou já tem comunhão com o Espírito Santo e sabe o tipo de mensagem que Deus te dá, que Deus só te entrega mensagens diferente desse evangelho porco, imundo, que não salva e não liberta ninguém, que a sua forma de viver, Deus já te separou, que Deus já te consagrou, que Deus não te deixa você ter um monte de gente, mas nós não aceitamos, vivemos separados, santificados, não temos coragem de irmos até o Senhor, entregar a vida para Ele nos trabalhar e Ele concluir a libertação.
quer mudar a mensagem, quer tapinha nas costas, quer a coroa dos homens. Jesus ele disse para os fariseus: você quer o louvor dos homens? Você já foi coroado pelo mundo. Então você está andando você tem a coroa do Deus desse século na tua cabeça e você está andando de mão dada com o mundo. O navio ele estava sendo destruído. E o navio de Tarsis pode simbolizar hoje claramente o mundo que nós estamos vivendo. Quando Noé pregou uma mensagem dizendo que haveria um dilúvio, o povo não acreditou. Por que o povo não acreditou? O povo não acreditou porque naquela época ainda não tinha chovido. Subia um vapor da terra que estava umedecendo. E o povo ainda perdido, vivendo uma vida imunda, uma vida garrada com o pecado, beijando na boca do pecado, dormindo garrado com o pecado, e Deus ainda continuou. Só que chegou um tempo que Deus falou assim: não vou deixar meu espírito com os homens na terra, não. E dando continuação, e os homens vieram perguntar. Os homens do navio, eles foram alcançados por Deus. Eles foram alcançados por Deus. E muitas vezes o nosso falso testemunho está expulsando pessoas. Eu não quero, eu ser cristão que nem o profeta Ronan que está pregando ali, quero não. Que nem o irmão que está na live ali, quero não. Porque o povo não olha para aquilo que eu prego, o povo olha para aquilo que eu pratico. Se eles não estão vendo Cristo na minha vida, eu sou um Jonas. Eu sou qualquer coisa, menos filho de Deus. Enfio uma Bíblia debaixo do braço, vivo acorrentado no sistema religioso, não abre a Bíblia dentro de casa, não abre a Bíblia, não tem tempo, não tem comunhão, não tem oração, não tem nada, só dentro da igreja. Isso é ser um Jonas, irmãos. Isso é ser um Jonas, aleluia. E eles foram perguntar e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse, ele estava fugindo da presença de Deus, ele sabia que era culpa dele. E quantas almas hoje que pelo nosso falso testemunho, eles estão indo para dentro, estão indo para o lago de fogo? Porque a gente não tem coragem, muitas vezes, de renunciar um pecadinho. Não temos coragem de chegar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, eu estou vivendo de forma errada, estou vivendo de forma diferente da tua palavra, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não tem coragem de aceitar, entregar, se colocar na mão do Senhor e deixar o Senhor quebrar, deixar o Senhor moer, deixar o Senhor... Irmãos, porque como Jonas, ele estava fugindo dele mesmo. E quantas vezes nós estamos fugindo de nós mesmos? Quantas vezes nós estamos fazendo aquilo que nós sabemos que está errado, mas tipo assim, a gente... Deus conhece meu coração. Irmão, Deus conhece teu coração. Quem não conhece teu coração é você, hipócrita. Profeta, mas não, mais nada, irmão. Você está querendo ser ovacionado pelo mundo, você é mundano. Você está querendo andar de mão dada, você está dentro da igreja, mas você quer andar de mão dada com o mundo? Você é mundano. Você é mundano. Você só está transvestido de crente. Porque assim, Jesus não morreu para a gente ser crente, tá bem, irmão? Isso é algo que eu gosto de deixar frisado nas ministrações da palavra. Jesus não morreu para ser crente, Jesus não morreu para ser evangélico, Jesus não morreu para ser gospel. Jesus, ele morreu para perdoar nossos pecados e nos fazer novamente ser filho de Deus em Cristo Jesus. Mas olha só que bonito, em Efésios 2, verso 6, vai dizer o seguinte, que nós estamos no verso 5, vai dizer o seguinte do capítulo 2.
Aleluia. No verso 2, só um minuto, meus irmãos, vou achar aqui, porque tem que ser falado na palavra. No verso 2, no capítulo 2, no verso 5, vai dizer o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mediante a nossa morte, a nossa crucificação, a nossa renúncia. Porque não adianta nada ter a Bíblia nos tratar como a noiva do Cordeiro se vive que nem prostituta agarrada com o mundo. Não muda nada, irmãos. Não muda nada. É Jonas Purim. É Jonas Purim, conhece a verdade, mas não se submete à verdade, acredita que vai chegar no céu vivendo essa vida torta, esse evangelho porco, sujo, que tá aqui agora na live ouvindo essa palavra, que amanhã vai para o culto, vai para a igreja, ouve a palavra lá, é lavado, mas acaba o culto lá e está metendo pau na vida dos outros, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem cura, mudança, transformação de vida, não serve para nada. Sai para nada. Tá dentro da igreja tomando lugar de alguém que poderia estar lá, ouvindo a palavra. Quantas vezes tem a oportunidade de falar de Jesus, mas está sentado à mesa dos escarnecedores. É crente só dentro da igreja. É crente só dentro da igreja. É crente somente dentro da igreja. Está sentado na roda dos escarnecedores. Está no trabalho. Tá lá no meio da esborna, tá falando palavrão, tá rindo de piada suja, imoral. Passa uma mulher, não pode ver. Passa um homem, não pode ver. Usa umas roupas, irmãos, não é o nosso nome, não é o nosso caráter, é Cristo. É Cristo. É Cristo que morreu naquela cruz, é o nome dele que está sendo pisado, é o nome dele que está sendo fundado na lama, é o nome de Cristo que está sendo fundado na lama. O povo de hoje ele está tão atrás de reconhecimento, que eles estão pregando coisa que não está nas Sagradas Escrituras, e eles estão falando coisas que Deus não falou. Estão falando coisa que Deus não falou. Estão fazendo promessas que Deus não abriu a boca, não falou nada daquilo. Irmão, porque não existe felicidade fora das Escrituras. Não existe felicidade fora do centro da vontade do Senhor. Nós estamos vivendo numa época. Que hoje pregar as Sagradas Escrituras é você ser quadrado, você ser antiquado, é você ser retrógrado, é você ser religioso, é você ser fanático. Não precisa disso tudo, profeta. Não precisa ser assim. A gente vive num tempo da graça. Mas que desgraça de graça é essa que você vive, irmão, minha irmã? Que você chama Deus de Pai, mas você não obedece a Jesus Cristo, que é o Filho. Isso é o que as Sagradas Escrituras diz, e isso é colocar novamente Cristo na cruz do Calvário. Isso é desfazer do sacrifício de Cristo. Isso é pisar no sangue da nova aliança. Isso é pisar no sangue do Cordeiro.
Erebachuri Xandarararás. Erebachuri Xandarararás. É como Paulo vai dizer, vai dizer em uma das suas cartas, que ele tinha medo de que quando ele saísse das igrejas para poder ministrar a palavra, está estabelecendo a igreja em outros lugares, levado pelo Espírito Santo, ele sabia que lobos devoradores, eles estariam infiltrando doutrinas e demônios dentro da igreja. E hoje não está diferente. Hoje não está diferente. Hoje pregam coisa que Deus não disse. Pregam casa na terra. Irmão, Jesus ele disse que ele voltou para casa de onde ele veio, o céu, para nos preparar lugar lá no céu, não é na terra. Esse evangelho de prosperidade, esse evangelho porco, imundo, sujo, que fica garantindo coisas que Deus não garantiu, fica pregando coisas que Deus não falou, cheios de falsos profetas, espíritos de engano dentro das igrejas. Hoje, quem não tem um discernimento de espírito não sabe quem é e quem não é. Aí quando Deus levanta, Deus tira do meio do monturo, porque ele vem treinando os profetas quando estavam no mundo. Ele treina um profeta no mundo. Quando ele pega, ele coloca dentro, ele traz para a presença dele, ele limpa as ferramentas do profeta, ele afia e começa a usar. Aí o povo que quer ficar no mundo, porque a igreja do Brasil é mundana. A igreja do Brasil ela é mundana. A igreja do Brasil ela está preocupada com a lã da ovelha. Ela não está preocupada com a alma da ovelha. Porque em João capítulo 10... irmão. Aqui comigo não tem chave. Aqui não tem chave de carro, chave de casa não. Aqui comigo a mensagem é diferente. Amém? Se quiser continuar na live, Deus te abençoe. Não quiser também, a porta da rua é serventia da casa. No capítulo 10 de João, o subtítulo, Jesus, o bom pastor. Jesus ele vai dizer, no verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E também ele fala no verso 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouviram a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, aqui Jesus está falando da gente. E no verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, quem é as ovelhas de Jesus? Ouve a voz dele. As noivas, elas estão dentro desses lugares sujos, mas elas estão com as suas vestes limpas. A verdadeira noiva, ela está se preparando para as bodas do Cordeiro. E que essa mensagem hoje, irmão, ela possa trazer o confronto necessário. Que nós precisamos hoje alinhar a nossa vida, precisamos perguntar para o Senhor, Senhor, como está a nossa vida diante da Tua presença? As ovelhas de Jesus ouvem a Sua voz e elas o obedecem. Porque é um relacionamento de amor, irmãos. Eles se conhecem. As ovelhas de Jesus conhecem Jesus e Jesus conhece as ovelhas, porque também João vai falar que Jesus, quando ele fazia a oração, ele fazia a oração, ele não pediu para o Pai nos tirar do mundo, ele nos pediu para nos guardar do mal. Porque aqueles a quem o Pai, que é do Pai, levou até Jesus, porque a Bíblia vai dizer que ele não tinha beleza para que nós o quiséssemos, então foi o próprio Pai que nos concedeu a salvação, o Pai nos levou até o nosso Salvador Jesus Cristo, e Jesus nos recebeu, porque, irmãos, a palavra vai dizer
Aqueles que recebem Jesus recebem o Pai. Então, o amor de Deus Pai foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo enviado ao pedido de Jesus, porque ele disse que iria enviar. Então nós não estamos sozinhos, irmãos. Precisamos estarmos verdadeiramente fundamentados nas Escrituras e em Jesus. Só existe um único alimento que nos alimenta: Jesus. Só existe um Pai, só existe um Senhor e um caminho, que é Jesus, e um Espírito. Irmãos, não creais em todo espírito, mas provai-os. Hoje está uma bagunça danada. Igrejas babilônicas, faraônicas, espalhadas pelo Brasil. E eu não tenho medo de falar isso, que eu vou falar de novo, não, que eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Não vou generalizar, claro, que no meio dessa esbórnia, essa bagunça toda, esse império de carnificina que estão comendo a lã das ovelhas, estão preocupados com a carne gorda das ovelhas. Ele tem as ovelhas de Jesus, estão ali jogadas, ninguém olha, ninguém vê. O povo está preocupado com aquilo que o mundo oferece. E Jesus não veio para cá para nos oferecer o mundo. Ele nos veio para oferecer a salvação. E aqueles a quem o Pai o levou até Jesus estão salvos. A salvação, ela está para todos. Está assim nas mãos, assim, ó. Está na mão aberta, assim, ó. Disponível para todos. Mas nem todos estão dispostos. As igrejas do Brasil, não estou generalizando. Existem as igrejas genuínas, verdadeiras, que o Espírito Santo pode entrar. Porque a boa parte delas, elas pertencem ao território brasileiro. A igreja ela não precisa do dinheiro do governo. A igreja ela não precisa de fazer barganha. A igreja ela não precisa se amoldar ao mundo. A igreja ela não precisa viver que nem uma prostituta. Ela não precisa se deleitar nos prazeres mundanos. Ela tem um dono, ela tem um Senhor. Ela simplesmente precisa de Jesus. Ela simplesmente precisa de Jesus. Mas tem muitos lugares hoje que chegou a um nível. Hoje as pessoas elas não têm reverência, elas não têm temor. O mais importante hoje é estar com o rosto estampado num cartaz. Hoje é mais importante hoje é aparecer. Hoje o que mais tem é crente fazendo brincadeira com língua estranha. Isso é zombar da face do Espírito Santo. Isso é zombar da face do Espírito Santo. Deus deve estar contente demais. Imagina que Deus pegasse hoje e ele fizesse como ele fez em Gênesis capítulo 6, que ele tirou o Espírito Santo da terra. Só que os dele vão com ele. Só existe um Deus e Pai, um único caminho, um Senhor Jesus Cristo, um Espírito Santo. Quando nós honramos, reverenciamos, tememos o Senhor Jesus, quando nós prestamos culto, porque o culto não é dentro da igreja, o culto é uma vida. O culto começa quando abrimos os olhos e fecha quando nós abrimos os olhos. Continue acreditando que o que está sendo feito dentro das igrejas, aquilo é culto. Hoje o povo vive muito hoje atrás de cantar. Irmão, cantar por cantar, galo canta, papagaio canta, mas obedecer é poucos que querem. Abandonar o que sabe que está fazendo errado. Abandonar a vida dupla que está levando. Está em cima do altar da igreja cantando louvor, mas está em fornicação. Está em cima do altar pregando a palavra, mas dentro de casa está batendo na cara da esposa.
Está em cima do altar pregando a palavra, mas está dentro de casa, parece o Instituto Butantan.